Irei continuar relatando a outra parte do testemunho. O Senhor mostrou a mim um principado que se chama a morte. Ele é terrível e é também maligno e tem o trono no inferno. Quando desci ao inferno, eu vi esse príncipe da morte dando ordem a milhões de ceifeiros. Ele dava ordem para recolher as almas que pertencem ao inferno. O rei Belial, ele comanda toda a Ásia e manda matar todos aqueles que não têm valor no mundo espiritual. Quem de fato são essas pessoas que não têm valor? São todas aquelas pessoas que ainda não aceitaram a Jesus como seu Salvador. O meu espírito saiu do Oriente Médio e foi para o extremo Oriente da Ásia. Eu estava no Japão e vi espíritos geishas. Quem de fato são essas geishas malignas? Esses são espíritos da sedução, do sexo, da prostituição, da fornicação e do adultério. Esses espíritos malignos fazem o homem trair a mulher e vice-versa. Eles fazem as mulheres se pintarem e se vestirem como meretrizes. Eles também fazem as mulheres a se adornarem. Essas geishas malignas, elas têm a mesma função das pombagiras do Brasil. Vi também um outro principado, mas esse tem o seu trono no ar. Ele se chama Mamon, que é de fato o deus do dinheiro. Este demônio dá riquezas para quem faz pacto com ele. Ele incentiva os falsos profetas a pregarem o evangelho da prosperidade. Ele faz esses homens tirar o dinheiro do povo, os enganando. Este príncipe, ele faz os falsos profetas roubarem o dízimo e as ofertas da casa de oração. E deste modo, os falsos profetas estão enriquecendo, tendo bens e também canais de televisão. E quem de fato está induzindo esses homens a isto, senão Mamon? Ele também coloca avareza no coração das pessoas para que as pessoas não ajudem ao seu próximo. Ele coloca também ambição no coração das pessoas, a fim de que as pessoas não se satisfazem pelo que têm e cada vez venham ter cada vez mais. Repare que o rico quer ficar cada dia mais rico. Ele acumula riquezas e não ajuda a ninguém. O Senhor me revelou que este principado age no coração do homem para controlar a sua vontade. Ele também coloca desejo material no coração das pessoas como sendo o principal da sua vida, deixando em primeiro lugar. Vi também milhares de demônios capitalistas que agem na área financeira. A maioria desses banqueiros tem um desses espíritos que atuam em suas vidas. Banqueiros são avarentos e são gananciosos e querem construir impérios. Os banqueiros mais sucedidos fazem pacto com Mamon. Uma pessoa que é pobre ou da classe média e deseja ser um banqueiro para realizar o seu sonho, tem que fazer um pacto com Mamon. Outras classes de demônios a qual eu vi foi migradores, devoradores e destruidores e cortadores. A aparência desses demônios é de insetos e de homens. Eles parecem também alienígenas dos filmes. Eu não estou aqui para pregar a prosperidade e nem dar ênfase ao dinheiro. Eu quero dizer às igrejas que o dízimo e também as ofertas são sinais de fidelidade. Aqueles que não gostam de ajudar a obra de Deus são de fato apegados ao dinheiro. Crentes que têm apego de excesso ao ponto de não querer contribuir. Eu não estou dizendo para dar dinheiro às igrejas onde os pastores irão aproveitar. Tem pastores que se aproveitam desses versículos a qual foi mencionado para levarem a vantagem. Procurem uma igreja séria e também humilde e que pregam a sã doutrina. Mas não ajudem essas igrejas que são milionárias e que constroem para elas grandes templos. Tem igrejas pequenas onde o pastor é pobre e é homem de Deus. Eu vi também milhões de demônios devoradores. Eles andam em legiões e nunca se separam. E quando eles entram em uma casa, eles fazem as pessoas gastarem com remédios. Fazem as pessoas gastarem com tecnologia, com imóveis, produtos para vaidades, cirurgias e outras coisas que não são importantes.
Há pessoas que vivem enfermas e gastam muito mais do que o dízimo. Vi também milhões de demônios destruidores. Eles tocam na parte material e destroem tudo. Fazem carros baterem e se despedaçar, ficando impossível de se consertarem, de modo que a pessoa chega até a falecer. Casas caem em deslizamento de terras por causa das chuvas, e outras casas caem por furacões causadas por esses demônios. Não é apenas aqueles que não dão dízimo. Esses demônios estão mais ligados com as pessoas ímpias do que os crentes. Esses demônios destroem tudo e também habitam na vida de pessoas avarentas e ambiciosas. Eles destroem não só os bens, mas também a vida das pessoas. Eles jogam as pessoas no vício das drogas para terem overdose e serem até assassinadas. Vi também milhões de demônios cortadores. Eles agem na vida financeira, devorando e destruindo, igual aos outros demônios a qual eu vi. Esta legião de cortadores são demônios do impedimento. Eles não deixam que as pessoas que se formaram no curso arrumem emprego na área. Há pessoas que não conseguem permanecer no emprego e logo são mandadas embora. Tem pessoas que não conseguem crescer na empresa e nem subir de cargo, mesmo tendo faculdade. As bênçãos dessas pessoas nunca são completas. Conseguem até emprego, mas não permanecem por muito tempo. Conseguem uma namorada, mas logo termina. Casais que até vivem junto, mas não conseguem viver um amor completo. Esses demônios têm cortado tudo aquilo que atrai a eles. Quando o dinheiro passa a ser muito mais importante do que a Deus, os demônios então cortam. Quantas são as pessoas que idolatram estas cédulas de papéis? Eles veem os seus irmãos necessitados e não têm a coragem de doar uma cesta básica. Se não gastarem o dinheiro naquilo que é útil e que agrada a Deus, gastará com coisas inúteis que não tem nem serventia para vocês. Outra legião em que eu vi foi demônios migradores. Quem de fato são esses demônios migradores? São demônios que entram nos lares e causam aflições, levando as pessoas a provas. Esses demônios migradores chamam cortadores, devoradores e destruidores. Todos esses demônios estão ligados a dízimo e ofertas? Não foi isso que o Senhor me revelou, pois a única legião que está ligada ao dízimo e oferta são os devoradores. Eles fazem com que o dinheiro suma de suas mãos. As despesas não rendem. Agora, os cortadores, os migradores e também os destruidores estão ligados a partes financeiras que não é o dízimo e nem a oferta. Mas esses têm a ver com a desobediência, o materialismo e o apego. Um teólogo me questionou se os devoradores, destruidores, cortadores e migradores são nações pagãs que Deus enviou para destruir o povo de Israel. Ele citou a Síria e a Babilônia. Eu disse ao teólogo: você está certo, os inimigos do povo de Deus era de fato o povo pagão, mas hoje o inimigo do povo de Deus é Satanás e os seus demônios. No tempo da lei, o inimigo do povo de Deus era carnal. No tempo da graça, o inimigo do povo de Deus passou a ser espiritual, pois na lei de Moisés era olho por olho e dente por dente. Mas hoje é diferente, pois temos que amar as pessoas. No tempo de Moisés, era comum matar o seu próximo e o ter como seu inimigo. Hoje, os nossos inimigos são estas legiões, que são hostes, principados e potestades. Igual ao que Paulo diz em Efésios 6, que a nossa luta não é contra a carne. No tempo do povo de Israel, os migradores, cortadores, devoradores e destruidores eram as nações. Mas no tempo da igreja, os migradores, cortadores, devoradores e destruidores são os demônios. Nenhum teólogo carnal vai entender isso, pois o homem carnal não entende as coisas do Espírito. Experiências sobrenaturais é demais para homens letrados. Esses demônios que atuam na área da finança, eles têm que cumprir o que a Bíblia manda. Eles são submissos à palavra, porque é a ordem de Deus. Deus dá ordem para que esses espíritos aflijam os que são infiéis.
Essas 4 classes de demônios cumprem o que a Bíblia determina. Essas legiões trabalham juntas com o principado Mamon. Depois dessas revelações, o Senhor me mostrou os demônios de classe baixa, aqueles que são mandados para realizarem as suas tarefas. Os demônios peões, ou seja, aqueles que estão na classe mais baixa da hierarquia. Esses demônios são mais fracos e mais fáceis para serem expulsos do corpo. Desses demônios que recebem ordem para agir, alguns são valentes e são ferozes. Vi demônios que têm por objetivo de possuir corpos. Eles não conseguem viver sem que tenha uma casa onde eles possam morar. Um anjo me mostrou como uma pessoa é possuída. Eu pude ver um demônio horrível dentro dessa pessoa. O demônio se alimentava do pecado desta pessoa. A pessoa caminhava para as baladas e se prostituía. E aquele demônio que estava dentro do corpo da pessoa começava a inchar. Os teus olhos ficavam cada vez mais malignos. As suas garras cresciam e ele passava por uma transformação. Então perguntei ao anjo o que é que estava acontecendo. O anjo me explicou que quanto mais essa pessoa pecava, mais força ela dava para este demônio. E quando isso acontece, o demônio se fortalece e fica mais difícil ser liberto dele. Tem pastores que conseguem expulsar esse demônio quando ele está no estágio inicial. Quando o demônio começa a evoluir dentro da pessoa, fica cada vez mais difícil dele sair. Quando um demônio fica muitos anos se alimentando do pecado desta pessoa, não é qualquer pastor que consegue arrancar. O anjo me mostrou uma visão de 5 anos atrás de um pastor tirando o demônio de uma pessoa. Aquela pessoa não se converteu e 5 anos depois o demônio estava dentro dela. E o mesmo pastor não conseguiu tirar o mesmo demônio. Não porque ele perdeu a unção, mas sim porque aquele demônio se desenvolveu dentro da pessoa por causa do pecado que a pessoa cometeu. O anjo me mostrou o pecado em forma de uma fumaça fedorenta. Os demônios se alimentavam dessa fumaça fedorenta que saía do corpo das pessoas. Quero avisar aos crentes que não conseguem deixar o pecado e estão lutando para o deixar. É impossível se libertar de um demônio que você mesmo o alimenta e dá força para ele. Se você quer vencer este demônio, corte a fonte que o alimenta. Qual é o pecado que você comete que está dando força e legalidade para este demônio? O anjo me mostrou um rapaz bom, mas sendo possuído na hora. E a personalidade deste rapaz começou a mudar. De um rapaz tímido, ele ficou extrovertido. De um rapaz vergonhoso, ele começou a dançar nas baladas. Este rapaz, que bebia pouco, começou a beber muito. Ele tinha dificuldade para conversar com as mulheres, mas se tornou Dom Juan e convencia as mulheres para ficar com ele. O demônio que habitava nele lhe deu várias habilidades para que cometesse pecado. Quais eram essas habilidades? Enganar, mentir e seduzir. O apóstolo Paulo expulsou um demônio de uma jovem escrava que adivinhava o futuro. Esses demônios dão habilidades quando eles possuem alguém. O anjo me mostrou uma mulher que cometia diversos pecados. E as suas amigas que cometiam a mesma prática que ela eram incentivadas por ela. Os demônios que estavam no corpo desta mulher foi compartilhado para suas amigas. Uma parte de sua legião foi para o corpo das suas amigas. Esta mulher cometia vários pecados por causa da legião que fazia ela praticar estas coisas. E quando suas amigas começaram a imitar a sua prática, os demônios foram convidados a entrar nelas por causa dessas práticas que elas tanto amam. Essas mulheres, por beberem, atraíram os demônios do álcool. E por elas fornicarem, elas atraíram os demônios do sexo. E por elas dançarem nas festas, atraíram demônios dançarinos. Eu vi uma variedade de demônios que não são conhecidos no Brasil. Cada demônio tem os seus poderes de agir em uma coisa na Terra. Uns agem na família, outros dentro da igreja. Outros agem na política e outros na economia. Outros agem na tecnologia e outros na área sexual. E assim por diante. Cada demônio tem a sua personalidade maligna. Eu vi um demônio que tem um comportamento agressivo, que faz o marido bater na esposa, até matar. Eu vi um demônio que tem uma personalidade doce, calma e serena. Porém, é venenoso, manipulador
e têm o poder de persuadir as pessoas, colocando umas contra as outras. Esses tipos de demônios, quando assumem o controle da vida de alguém, sabe o que acontece? Essa pessoa tem um grande poder de manipular e convencer. Pessoas assim conseguem formar grupos dentro da igreja. Eles causam divisão e tiram crentes da igreja. Pessoas assim arrastam vários crentes com elas. Essas pessoas conseguem colocar o rebanho contra o seu pastor. Pessoas com este espírito faz todos se rebeliarem contra a liderança. O outro demônio que eu vi tem um jeito sensual e sedutor. Quando ele possui uma pessoa, ele passa todas as suas características para aquela pessoa. A mulher ou o homem possuído começam a ter a mesma personalidade desse demônio sedutor e sensual. Este testemunho terá outra continuação em uma outra parte.